Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no texto que nós lemos agora há pouco em nossa liturgia, Filipenses, capítulo 1, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Essa que será a nossa terceira reflexão nessa carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes, na Igreja de Cristo, na cidade de Filipos. Carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos encerrar, irmãos, essa parte que é uma espécie de parte introdutória da carta, que compreende os versículos 1 até o versículo 11. Do verso 1 ao verso 11 é uma parte introdutória, de saudação do apóstolo Paulo, e nós vamos encerrar essa parte essa noite. Na nossa primeira reflexão, que tivemos aqui há 2 domingos atrás, tomamos por base o versículo 1 e o versículo 2 apenas, onde o apóstolo Paulo ele se identifica como sendo servo de Cristo Jesus e identifica os seus leitores, os crentes da cidade de Filipos, como sendo santos em Cristo. A estes, o apóstolo Paulo desejou a graça de Deus e a paz com Deus como um resultado direto aí, da graça do Senhor. Na segunda reflexão, que tomamos por base o verso 3 até o verso 8, o apóstolo Paulo fez uma descrição aí das suas percepções, dos seus sentimentos e também das suas lembranças quando ele orava pelos filipenses. Nesse trecho aqui que foi alvo da nossa reflexão domingo passado, ficou muito claro para nós as percepções do apóstolo Paulo, também os seus sentimentos, belos e nobres sentimentos dele com os filipenses, não é? Também ele falou aqui das lembranças que ele tinha a respeito deles, e tudo isso aflorava ali no coração de Paulo, enquanto ele orava pelos filipenses. Nessa noite, terminando, como eu já lhes falei, esse trecho da carta, na nossa terceira reflexão, o apóstolo Paulo vai nos trazer, vai nos mostrar aqui o conteúdo da sua oração pelos filipenses. Então, quando ele orava por aqueles irmãos, por aquela igreja, quais eram os seus pedidos e quais eram as suas motivações ou os seus motivos, o que ele pedia e por que ele fazia esse tipo de pedido a Deus em relação aos filipenses. Nosso tema essa noite, assim como fora no domingo passado, hoje é a conclusão desse tema iniciado no último domingo, lições de uma oração. Lições de uma oração. Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez, para que pudéssemos fazer mais uma oração ao nosso Deus antes de iniciarmos a exposição do texto. Vamos pedir a Deus que abra o nosso entendimento, ilumine os nossos olhos espirituais para compreender a sua vontade e a sua verdade. Que privilégio nós temos, ó Deus, de estarmos debruçados diante de Tua palavra. Nós sabemos que muitos irmãos em Cristo, pessoas a quem o Senhor, assim como fez conosco, salvou por Tua misericórdia e graça, e que estão espalhados às vezes em países onde se colocam fechados para o Teu Evangelho. Esses irmãos não têm muitas vezes acesso à Tua palavra como nós temos, e por isso nós Te agradecemos pelo privilégio que gozamos e pedimos que o Senhor nos faça compreender, ó Deus, isso, para que possamos valorizar esses momentos diante da Tua palavra. Que Teu Espírito abra os nossos olhos para a Tua verdade e nos ensina essa noite. Mantenha a nossa mente voltada para a Tua palavra, não apenas nós que aqui estamos, mas os nossos irmãos que estão acompanhando o culto pela internet, em suas casas. Que Tu possas também, ó Deus, trabalhar em suas almas, colocando o desejo de aprender do Senhor nessa noite, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós já lemos todo o texto introdutório na nossa liturgia, o texto introdutório que vai do verso 1 até o verso 11, nós fizemos a leitura do verso 3 ao verso 11, mas eu quero voltar a destacar aqui os 3 versículos que nós vamos especialmente trabalhar essa noite, que são os últimos versos dessa parte, o verso 9, verso 10 e verso 11, e eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Filipenses capítulo 1, verso 9 a 11 diz assim: E também faço esta oração, 2 pontos, a oração de Paulo é essa: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção,
para aproveitardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, é uma oração, verso 9 ao verso 11, e ele inicia a sua oração com aquilo que poderíamos chamar de intenções, suas intenções de oração. O que Paulo pede a Deus quando ele ora pelos crentes de Filipos. Ele inicia o verso 9 dizendo: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Note que Paulo não está pedindo a Deus que Deus conceda amor à igreja, e Paulo não faz isso simplesmente pelo fato de que a igreja já amava, ela já experimentava, ela já vivia o amor, e isso fica claro para nós quando nós percebemos, como fizemos nas meditações anteriores, percebemos o cuidado, o apreço, a consideração e até mesmo a generosidade daqueles irmãos para com o próprio apóstolo Paulo ali. Mas Paulo parece nos fazer aqui duas orações, se você perceber no texto. A primeira delas é que esse amor que já existe, como disse agora há pouco, esse amor aumente cada vez mais. Mas a segunda oração que ele faz, atrelada a essa, é que esse amor tome por base o conhecimento, ou tenha por base, ou por fundamento, o conhecimento. A igreja de Filipos, meu irmão, jamais poderia achar erroneamente que já havia alcançado o máximo dessa virtude que é o amor. Jamais poderiam imaginar que nós, eles pensando entre eles, nós já alcançamos o máximo disso, somos uma igreja que ama muito. Jamais eles poderiam imaginar isso, jamais eles poderiam pensar isso de si mesmo, pois com o auxílio do Espírito Santo, sempre é e sempre será possível crescermos cada vez mais espiritualmente em todas as virtudes que por fim glorificam a Deus. Sempre vamos encerrar a nossa vida, enquanto tempo Deus nos der aqui nesse lugar, nós vamos encerrar a nossa vida percebendo que era possível fazer mais. Era possível fazer mais. Para o apóstolo Paulo, então, não só era possível, como também era necessário que aquela igreja, que já aparentemente pela carta parece-nos uma igreja madura, uma igreja amável, ainda assim, Paulo deixa claro a necessidade de que aquela igreja crescesse ainda mais. Isso fica claro quando ele diz que o vosso amor aumente mais e mais. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que esse amor aqui, desejado pelo apóstolo Paulo e alvo de sua oração, não pode ser confundido com um simples sentimento, algo meramente emotivo. Paulo não está pedindo que vocês sintam simplesmente amor, que haja esse sentimento, não é simplesmente isso aqui. Pois como nos ensinou o profeta Jeremias no seu livro, o coração do homem é enganoso, e ele pode sentir de uma forma enganosa isso. Esse amor que o apóstolo Paulo pede a Deus, que seja desenvolvido pelos filipenses, ele tem uma base. Você percebeu isso no texto? Ele tem um fundamento. Perceba novamente, ele diz no verso 9: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Ele poderia muito bem ter parado aí, não é? Que o amor aumente mais e mais, mas ele faz questão de dizer qual é a base, qual é o fundamento desse amor, que é o alvo da sua oração. Que esse amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Perceba, esse amor aqui, ele não é simplesmente o que eu sinto, mas ele é mais precisamente o que eu sei, o que eu conheço. A base desse amor não é aquilo que eu estou sentindo. A base desse amor, segundo o apóstolo Paulo, é aquilo que eu entendo ser, aquilo que eu compreendo ser a vontade de Deus. E olha algo interessante aqui, para a gente entender bem o que Paulo quer dizer, eu preciso perceber que a proximidade contextual da palavra conhecimento, essa palavra que foi traduzida do grego aí como conhecimento, ela está muito próxima no seu contexto
há duas outras palavras intrigantes que me fazem compreender o sentido dela, que é a palavra final aí do versículo 9, percepção, uma ideia mental, uma capacidade de avaliação, seria a ideia aqui, discernimento, né? E o versículo 10, quando ele fala sobre aprovação, que traz uma ideia de verificação ou de julgamento. Então, a proximidade da palavra conhecimento, com essas outras duas palavras no seu contexto, percepção e aprovação, me fazem compreender que esse conhecimento falado por Paulo aqui é uma compreensão mental das verdades espirituais. É uma compreensão mental, uma assimilação da minha capacidade mental das verdades espirituais. Então, dessa forma, os irmãos filipenses, eles deveriam desenvolver esse amor, mas tomando por base a orientação de Deus. Tomando por base aquilo que eles iam descobrir ser a vontade de Deus para as suas vidas. E como é que é possível isso acontecer? Adquirindo conhecimento bíblico. Por essa razão, o apóstolo Paulo diz que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Essa palavra percepção, ela é a escolha feita por meio do conhecimento. Então note, uma vez que eles passassem ali a ter conhecimento da vontade de Deus, poderiam então discernir sobre o que deveriam fazer. E é aqui que entra a ideia da palavra percepção. Essa percepção é a aplicação prática desse conhecimento. Uma vez que eu estou diante daquilo que Deus diz ser a sua vontade, eu agora vou discernir sobre isso. Eu agora terei capacidade de escolher isso para a minha vida. Conhecimento e percepção. É assim que eles seriam orientados sobre como esse amor, e aqui é interessante que a gente já está aprendendo o que de fato é o amor segundo as Escrituras, bem diferente muitas vezes desse amor platônico, sentimentalista, simplesmente que a gente tem, baseado no que eu sinto. E aí damos resposta do tipo, mas eu não sinto apreço por ele, mas eu sinto raiva, né? Eu não sinto amor, mas a Bíblia fala sobre amor, mas eu não consigo sentir. E aqui eu preciso entender o que é o amor bíblico. Esse texto me ajuda um pouquinho a entender isso, porque era dessa maneira que os filipenses precisavam amar, e era assim que o amor precisava se manifestar. Eu queria mostrar isso na prática, queria mostrar isso trazendo um exemplo para você. Volte comigo algumas páginas da sua Bíblia para a carta anterior, a carta de Paulo aos Filipenses, que foi a carta que ele escreveu aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Um exemplo aqui de como esse amor se manifesta, e você vai perceber junto comigo que ele não é só uma questão de sentimento, mas ele está ligado a um posicionamento, a uma decisão, a uma atitude, que não toma por base o que eu sinto, mas toma por base o que eu sei que é a vontade de Deus. Veja só, capítulo 5, a partir do verso 1, ele inicia trazendo a orientação no verso 1 e no início do verso 2, quando ele diz, acompanha a leitura: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Essa é a orientação. Agora Paulo nos traz o nosso exemplo maior, quando ele diz no verso 2, a parte B, também como Cristo nos amou. E por fim, ele coloca a maneira como esse amor deve ser manifestado. Em primeiro lugar, negando a si mesmo, ainda usando o exemplo de Cristo. Finalzinho do verso 2 ele diz, e se entregou a si mesmo, ninguém o entregou, não é? Ele entregou a si mesmo, ou seja, ele negou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Em segundo lugar, rejeitando determinadas posturas. Veja o verso 3 e o verso 4. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Então veja, quando ele diz no verso 2, andai em amor, é a orientação, é a ordem que ele traz. No verso 2 ainda ele diz como Cristo fez, e no final do verso 2 e no verso 3 e 4, ele diz como esse amor se manifesta. Não é só sentir, mas esse amor ele tem uma atitude, ele tem uma reação. Cristo negou a si mesmo, e ele diz no verso 2, se entregou a si mesmo como oferta,
e sacrifício a Deus em aroma suave por nós. E a segunda coisa, que é a manifestação desse amor, vem no verso 3 e 4, quando ele fala de posturas que devem ser rejeitadas por nós no nosso campo de relacionamentos. Então perceba, agora eu entendo, segundo esse texto de Paulo aos Efésios, que eu acabei de ler, que eu tenho que amar exatamente como Cristo, negando a mim mesmo e rejeitando as posturas que desagradam a Deus em meus relacionamentos. Por meio do conhecimento que eu acabei de adquirir agora, não é? De que é assim que eu preciso amar, eu estou diante, então, eu adquiri percepção. Por meio do conhecimento, eu adquiri essa percepção, esse discernimento. E agora eu estou livre para amar em obediência à vontade de Deus e da maneira exigida por Deus. Percebe? Em entendimento. Eu acabei de entender aqui qual é a vontade de Deus. E eu posso ter essa percepção, ou seja, esse discernimento, essa compreensão de que é assim que eu preciso amar. E é assim que esse amor se manifesta, o amor bíblico. Queridos, não é amar por amar. Não é amar porque eu sinto afeto. Não é amar porque eu tenho sentimentos por essa pessoa, não é? Por essa situação. Não é isso aqui. Mas é amar tomando uma base aqui. É amar tomando uma instrução para isso. Amar baseado no conhecimento da vontade de Deus. Talvez a igreja de Filipos, né, ela, muito provavelmente, aqui a gente tem percebido isso, ela de fato ela desenvolve o amor. Parece-nos que o que faltava a essa igreja era simplesmente uma orientação para que esse amor, que já é latente, que já é claro na vida deles, seja direcionado por esse conhecimento. É como se Paulo dissesse, olha, eu quero que vocês cresçam, mas cresçam em amor, conhecendo a vontade de Deus para a vida de vocês nesse sentido. Como e quem Deus quer que vocês amem. Para que vocês não escolham, né, baseado no que sente a quem vocês vão amar, e nem decidam como vocês devem expressar esse amor. Não, a Bíblia diz qual é a vontade de Deus, sobre quem amar e como amar. É o conhecimento que leva a essa percepção. Por isso Paulo diz que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Ou que o vosso amor aumente mais e mais, mas não tomando por base um mero sentimentalismo. Não tomando por base um mero sentimentalismo, mas sim tomando por base a instrução de Deus a esse respeito. Amém? Espero de verdade que eu e você nós tenhamos entendido de uma vez por todas o que é esse amor bíblico, para que não crie aí algumas crises na nossa mente quando a gente escuta Jesus Cristo dizendo que nós precisamos amar os nossos inimigos. Como? Se eu não sinto isso por eles? Esse amor bíblico não é simplesmente uma ideia de sentir. Esse amor bíblico está mais ligado ao fato de saber que essa é a vontade de Deus e tomar essa postura como decisão. Então vejam, e quais seriam os benefícios dessa postura? Quais seriam os benefícios de amar dessa maneira? Nós chegamos então aos motivos da oração do apóstolo Paulo a partir do verso 10. No verso 9 nós vimos os seus pedidos. No verso 10, quais são os seus motivos? O que motivava ele a fazer esse pedido? O verso 10 diz assim: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ele começa dizendo aqui no texto que dessa maneira, ou seja, tendo conhecimento e consequentemente discernimento ou percepção, os crentes da cidade de Filipos, os filipenses, saberão aprovar coisas excelentes. A ideia aqui é saber fazer as escolhas mais certas. Mas é muito óbvio isso, né? Uma vez que eles adquiriram conhecimento, descobriram qual é a vontade de Deus, agora têm discernimento, ou seja, sabem o que é certo e errado, precisam escolher aquilo que é melhor, as coisas excelentes. Precisam fazer essa escolha, é o que ele coloca aqui. E isso, fazendo essa escolha certa, isso vai produzir duas virtudes que são listadas por Paulo aí no texto, em seus relacionamentos com os demais. A primeira virtude é que eles serão sinceros, como diz aí o versículo. E a segunda é que eles serão inculpáveis. O que significa isso nesse contexto?
Primeiro, perceba, eles serão sinceros porque eles passarão a amar as pessoas, mas não necessariamente tomando por base os seus sentimentos. É por isso que muitas vezes, se nós fizermos isso, não seremos sinceros. Mas como eles não vão tomar por base os seus próprios sentimentos para expressar esse amor, aí eles vão conseguir ser sinceros. Porque eles tomarão por base para expressar esse amor o conhecimento que eles agora têm da vontade de Deus para as suas vidas. A base do amor deles não será os seus próprios sentimentos, o apreço que ele tem por essas pessoas, mas a compreensão que ele tem que essa é a vontade de Deus sobre como tratá-las. Por exemplo, dessa forma, agindo assim, eles serão sinceros quando eles fizerem o bem, até mesmo aqueles que os perseguem, como Jesus Cristo nos ensinou no Sermão do Monte. Eles conseguirão ser sinceros quando eles fizerem o bem até mesmo aqueles que perseguem estes irmãos. Por que isso? Porque eles farão isso não olhando para o mérito do outro, não olhando para o mérito do outro. Se formos inclusive sinceros, veremos que ninguém então merece o amor de ninguém nesse contexto. Porque nós somos falhos, mas eles conseguirão ser sinceros porque eles não vão amar olhando para o mérito do outro, esperando uma resposta do outro, ou esperando que surja em seus corações algum sentimento positivo a respeito da outra pessoa. Eu não consigo amar, mas estou esperando, estou orando inclusive a Deus aqui, que Deus encha meu coração de amor. Não há base para isso, irmãos. Amor não é simplesmente uma ideia de sentir aqui. O amor é algo que você deve saber como se manifesta, não é? Da maneira como Deus quer que ele se manifeste em nossas vidas. Então, agirão assim não por olhar para o mérito do outro, nem por esperar que apareça algum sentimento positivo, mas simplesmente por saber que essa é a vontade daquele a quem ele chama de Senhor de sua vida. Da mesma forma, eles serão sinceros quando buscarem corrigir aqueles que estão vivendo, pecando contra Deus, estão vivendo a pecar contra o Senhor. Por que isso? Porque eles farão isso não para mostrarem mais espiritualidade da parte deles, e também não para constranger essas pessoas que são advertidas, mas farão isso pela mesma razão, farão por saber que essa é a vontade do seu Senhor. Então ambas essas ações aí, elas caracterizam o que é o amor bíblico e decorrem de corações sinceros. Você conseguiu entender isso? Mas é assim que ele é sincero. Ele não ama porque sente apreço. Ele ama porque sabe que essa é a vontade de Deus. E ele obedece a Deus. E é por isso que ele ama. Agindo assim, os filipenses serão inculpáveis, é como diz o texto aí. A ideia aqui é que eles terão integridade nos seus relacionamentos. Terão integridade nos seus relacionamentos. O que é uma característica própria daqueles que já foram regenerados por Deus. Essas duas características colocadas aqui, não é? Tanto a sinceridade que toma por base esse tipo de amor, como a integridade nos seus relacionamentos, caracterizam alguém que já foi regenerado por Deus, que está vivendo a santificação e que apenas aguarda agora a volta de Cristo. E é isso que Paulo diz no final do verso 10. Deixa eu lê-lo na íntegra, ele diz o seguinte: para aproveitardes as coisas excelentes, serdes sinceros e inculpáveis, olha o final, para o dia de Cristo, porque essas qualidades, essas virtudes, elas caracterizam aí aqueles que já foram regenerados por Deus e que estão vivendo a santificação. É algo muito sério isso, né, irmãos? Ou seja, nós precisamos urgentemente aprender não só o que é esse amor, como vemos hoje, como acabamos de ver aqui, mas aprender a vivenciar esse amor bíblico. Esse amor bíblico, que não toma por base a ideia do sentir, mas que age baseado naquilo que descobre ser a vontade de Deus. Amor que toma por base o conhecimento e que tem essa percepção de que essa é a vontade de Deus e de que faz as melhores escolhas, escolhe as coisas excelentes. Eu escolho fazer a vontade de Deus, eu escolho agir dessa maneira. Essas virtudes são virtudes esperadas dos que já foram regenerados por Deus, estão vivendo o processo de santificação e aguardando o dia do Senhor, como Paulo finaliza aí no versículo 10. O apóstolo Paulo,
passa a encerrar então essa parte da introdução com o versículo 11, mas ele o faz de uma forma admirável. Veja o verso 11 comigo, o que ele diz. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo começa o versículo 11 fazendo uma espécie de resumo do que deve ser um cristão, ou como deve ser um cristão. Alguém cheio do fruto de justiça. Perceba, para que a gente entenda o que de fato o desenrolar do raciocínio do apóstolo Paulo aqui, a gente precisa entender isso pegando todos os versos que vimos até aqui, o verso 9 e o verso 10, para que a gente possa concluir com o início do verso 11. Perceba o que eu quero dizer aqui. Ele começa o verso fazendo isso. Então, se o amor dos filipenses, ele aumentar, como Paulo vem orando aí, tomando por base o conhecimento da vontade de Deus, eles saberão o que devem fazer, terão percepção, eles tomarão as melhores decisões e se tornarão sinceros e íntegros em todos os seus relacionamentos. Quando isso acontecer, esse que é o conteúdo da oração de Paulo, não é? Esse é o resultado, a gente vai perceber que esse será o resultado ou o fruto de uma vida santa ou de uma vida justa, que é exatamente o que o Paulo quer dizer quando diz que deseja que eles sejam cheios do fruto ou do resultado da vida justa ou da justiça. Percebe? O que Paulo está fazendo aqui no início do verso 11 é um resumo de tudo aquilo que ele disse. Se tudo isso acontecer com vocês, se a minha oração for atendida por Deus, e vocês aprenderem de fato a amar cada vez mais e mais, tomando por base o conhecimento da vontade de Deus para esse amor, vocês terão discernimento espiritual, farão as melhores escolhas e serão sinceros e íntegros nos seus relacionamentos. O que é isso senão alguém cheio do fruto da justiça? Ele resume aqui no início do verso 11, dizendo que esse é o quadro, meus irmãos. Uma vida que só é real, só pode ser experimentada por aquele que tem um relacionamento constante com Cristo. Ser alguém cheio do fruto da justiça aqui, como diz Paulo, né, ter a experiência, poder ter o privilégio de experimentar em vida, ver esse amor aumentando cada vez mais e mais em nós, esse amor que é baseado no conhecimento da vontade de Deus e que nos leva a ter uma percepção das coisas, a fazer as melhores escolhas, a viver com sinceridade e integridade as nossas relações. Isso só é possível se nós estivermos alinhados a Cristo Jesus num relacionamento constante, disciplinado, perene com Ele. Note que foi isso que Paulo diz aí no versículo 11, quando ele diz, cheios do fruto de justiça, ou seja, o resumo disso tudo, de toda essa virtude, o qual é mediante Jesus Cristo. Só é possível por meio do relacionamento com Cristo. É engraçado, quando eu li esse texto aqui a primeira vez, eu estava escolhendo Filipenses para trazer para os irmãos algumas semanas atrás, e era terminando de entender essa parte do texto, quando diz que é Cristo quem produz em nós, ou o relacionamento com Cristo que produz em nós esse fruto da justiça, e vinha sempre, como vem agora na mente, Jesus Cristo nos dizer, como disse no Evangelho de João, né? Sem mim nada podeis fazer. Você não vai conseguir viver essas virtudes, você não vai conseguir experimentar esse amor, se o seu relacionamento e o meu relacionamento com Cristo não for um relacionamento regular, um relacionamento saudável com o Senhor. Então, se aqueles irmãos em Cristo, se os irmãos da cidade de Filipos, ou da igreja de Filipos, se eles mantiverem o seu relacionamento perene com Jesus Cristo, eles aprenderão a amar biblicamente, eles saberão o que fazer, ou seja, terão discernimento espiritual, eles tomarão as melhores decisões e serão sinceros e íntegros em todos os seus relacionamentos. Por fim, quem vive essa realidade, vive para a glória de Deus. Por isso Paulo no verso 3 começou dizendo, eu dou graças a Deus pelas virtudes encontradas em vocês. Pois quem vive essas virtudes não glorifica a si mesmo, quem vive essas virtudes glorifica a Deus, que é o objetivo principal e final da vida de todo verdadeiro cristão. É por isso que ele finaliza o verso 10 dizendo isso,
verso 11, aliás, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Queridos, caminhando para o fim aqui em nossa breve reflexão, que lições nós podemos aprender dessa oração do apóstolo Paulo, essa parte final do trecho de introdução que vai do verso 9 ao verso 11, que nós acabamos de meditar. Primeiro, que o amor é de fato a maior de todas as virtudes e que há uma necessidade de ver esse amor sendo desenvolvido em nossas vidas mais e mais. Nunca nós podemos imaginar ou pensar que já alcançamos o máximo dessa virtude. Há sempre a necessidade, e por que não dizer o desejo, não é? De ver desenvolvendo essa virtude que é o amor em nossas vidas cada vez mais e mais, como disse Paulo, que ele aumente mais e mais, mais e mais. Uma segunda coisa ainda atrelada a essa, a ideia do amor, é que esse amor precisa ser compreendido por nós, como eu já disse aqui várias vezes, não como um mero sentimento, mas sim como uma decisão, uma postura, um comportamento, uma decisão que nós tomamos a partir do conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Uma decisão que eu tomo uma vez que eu entendo qual a vontade de Deus para mim, que nos leva a agir de conformidade com aquilo que Deus revelou em sua palavra ser a sua vontade para nós. Então é um amor maduro, um amor que não se baseia, como eu disse várias vezes aqui, no que eu sinto, mas eu não sinto nada por ele, mas eu não consigo ter esse apreço. Você não precisa simplesmente sentir, você precisa saber que essa é a vontade daquele a quem você costuma chamar de Senhor da sua vida. Se você amar com esse amor bíblico, jamais você fará sem ser sincero, porque o alvo do seu amor, ou seja, a fonte, aliás, né, a razão do seu amor, é a compreensão de que essa é a vontade do seu Senhor. Não há como não amar, quando a gente entende dessa forma. E é esse o amor que Paulo diz, que aumente mais e mais esse amor em vocês. Bom, porque a gente quando for orar agora pedindo, Senhor, aumenta o meu amor pelos meus irmãos, sabe, Senhor, que eu não estou conseguindo perdoar, sabe que eu não estou conseguindo amar, sabe que eu não estou sentindo isso no coração, você agora vai lembrar disso. Não é um sentimento. Você pode e até deve sentir, mas uma vez que você descobriu ser essa vontade de Deus. Ou seja, a ordem não é sentir para saber, a ordem é saber para sentir. Eu sei, e por isso agora sinto. Porque eu sinto o desejo de fazer aquilo que é a vontade de Deus e por essa razão termino por sentir amor. Mas um amor que primeiro eu descobri ser a vontade de Deus para mim. Espero que você tenha entendido, assim como eu também, espero que tenhamos compreendido isso aqui. Somente assim, meus irmãos, faremos as escolhas mais certas e nos tornaremos sinceros e íntegros em todos os nossos relacionamentos. E aqui há uma resposta a uma pergunta que a gente pode muito bem fazer. Por que a gente não consegue ser tão sincero e tão íntegro assim em todos os nossos relacionamentos? Porque nós não conseguimos amar com o amor bíblico. Nós não conseguimos, às vezes, nós não estamos experimentando o que é amar com esse amor que Deus exige em sua palavra. Que está ligado a uma decisão, uma postura, um comportamento, mais do que simplesmente um sentimento. Mas vivendo essa realidade, nós viveremos como aqueles que de fato estarão a esperar a vinda de Cristo Jesus, como nós vimos aqui, o dia de Cristo. E seremos cheios do fruto de justiça, como Paulo colocou aqui no início do versículo 11. Por fim, isso só vai acontecer conosco, tudo isso que eu sei que você está aí ouvindo, poxa Senhor, eu gostaria muito que isso de fato acontecesse comigo, não é? Eu sei que essa é a nossa oração nessa noite, que Deus nos dê a graça de vivenciar isso. Oh Deus, eu quero experimentar desse amor. Isso certamente revela muita maturidade, não é? Viver esse amor precisa ser um crente realmente muito maduro, que não toma por base o que sente, mas o que sabe do seu Senhor. E eu sei que será essa a nossa oração, mas eu preciso dizer a você, como lição final, que isso só é possível se nós tivermos de fato uma vida de desenvolvimento no sentido de ter uma vida devocional perene com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Se o nosso relacionamento com Cristo ele é algo estagnado, ele mirrou no caminho, ele não tem esse desenvolvimento, se eu não tenho uma disciplina, a mesma disciplina que muitas vezes eu tenho com as minhas atividades, né, seja no meu trabalho, sejam atividades domésticas, seja na criação dos meus filhos, ou seja, muitas vezes eu consigo colocar toda a disciplina, ajustar os meus horários, a minha vida, para que tudo isso funcione como uma máquina perfeita que é o meu dia a dia. Mas muitas vezes a minha vida devocional não está nesse contexto. E é por isso que quando a gente se pergunta, poxa, qual foi a última vez que eu meditei, ou que eu separei um momento para orar, percebe como isso não tem sido prioridade para a nossa vida? Se isso é uma realidade, eu pergunto a você, uma pergunta retórica, não precisa responder, quando é que nós vamos experimentar desse amor? Nunca. Por que a gente não vai experimentar desse amor nunca? Porque o apóstolo Paulo nos diz no versículo 11, que isso é algo que vem mediante Cristo Jesus. Esse fruto de justiça, que é experimentar todo esse contexto de virtude aqui dos versos 9 a 10, tudo isso só é vivido por nós, ou experimentado por nós, se tivermos de fato um relacionamento constante, disciplinado e perene com Cristo. Meus irmãos, se a nossa vida devocional é irregular, e se é por meio da nossa vida devocional que nós nos relacionamos com Cristo, como é que nós vamos poder ver esse desenvolvimento espiritual em nossas vidas? Nunca, meu irmão. Nunca. Não é? Já pensou que tristeza? Eu queria que nós pudéssemos ver isso com muita tristeza. Viver a vida inteira aqui, podendo experimentar disso, né? Isso está aberto para nós, irmãos. Está aberto para nós. É como se Jesus dissesse, olha, venha, se relaciona comigo. Me deixa ser Senhor da tua vida de fato. Mantenha uma vida regular de oração, deixa eu te instruir. E você vai aprender a viver esse amor. Poxa, que privilégio. Gozar dos dias aqui ainda nesse mundo e experimentar disso, deve ou deveria ser um alvo das nossas vidas. Mas será que é mesmo? Será que isso de fato passa como prioridade para nós? Então, avalie a maneira como você tem vivido a sua vida devocional. Sua leitura da palavra de Deus, ela é regular? Há interesse, de fato, em manter isso como uma disciplina? Os momentos que você separa para fazer a sua oração diária com o Senhor, há momentos assim, de verdade? Há apreço pelo congregar? Sua vida devocional está alinhada a isso? Ela é regular? Se não for, a coisa não vai dar certo, meus irmãos. E que por meio daquilo que nós aprendemos essa noite, possamos endireitar as nossas veredas, confessar os nossos pecados e suplicar auxílio ao Senhor, pois somente assim nós vamos alcançar aquela que é a razão da vida de todo verdadeiro cristão, que é viver para o louvor da glória de Deus. Feche os olhos. Façamos da oração de Paulo também a nossa oração essa noite. Nós não desejamos viver a vida inteira sem experimentar disso, estando isso disponível a nós por meio da relação com Cristo. Não dá para perder esse privilégio, irmão. Já imaginou viver esse amor nos relacionamentos parentais? Viver esse amor no relacionamento fraternal com seus irmãos em Cristo? Viver esse amor com os seus perseguidores? E nunca mais ver a orientação de Cristo como utopia, né? Mas sim agora entender o que é viver esse amor. Feche os olhos, vamos orar.